Boa tarde, gente. Nós estávamos gravando o vídeo do programa há uns 15 a 20 minutos atrás. Tivemos um problema técnico devido à chuva, a internet caiu. Estamos retomando aqui. Vamos retomar o assunto desde o início para que ninguém fique sem a informação, tá? Hoje nós tivemos uma reunião com o secretário de Administração e com a secretária de Educação, Márcia Palma, para falar sobre a questão da reposição. Saiu uma lista aqui do CEP da Secretaria para todas as escolas, centros de educação infantil, com alguns nomes, solicitando que as pessoas viessem ao CEP. Quem veio, se dirigiu que é o CEP, já teve a informação. Quem não veio, a gente está solicitando que venha amanhã, ou no máximo até quarta-feira. E os diretores de escola também estarão recebendo orientação da Secretaria sobre o que devem fazer, tá? Na quinta-feira, a gente volta a se reunir com a chefe do setor de RH. Então, por favor, todo mundo providenciando isso para amanhã ou, no máximo, quarta-feira, ok? Uma outra questão que nós fomos ver hoje foi a questão dos enquadramentos, né? Para esse mês, havia uma previsão de 400 nomes e conseguiram entregar hoje, dia 25, né? E a portaria do dia 20 de fevereiro, então esses nomes aqui foram feitos, né? Foram colocados na portaria até o dia 20. E a gente conferiu aqui a listagem, tem 330 pessoas enquadradas, novos enquadramentos de 330 companheiros. Mais uma vez, reiteramos a necessidade de aceleração desse processo. É preciso que saiam mais nomes, né? É preciso que isso ande um pouco mais rápido. O secretário de Administração reiterou que formou uma nova equipe, que nós vamos ter mais pessoas trabalhando nisso, para que isso ocorra o mais rápido possível e encerre esse. Independente do fechamento desse aqui, em março começa o outro, né, Fernando? O outro em março começa de formação. Quem não deu entrada, dê entrada, que vai ser os dois paralelos. Em março começa de formação e isso deve terminar lá para abril, maio, né? Nós calculamos isso devido ao número que está sendo feito por mês, que isso vai no máximo até o final do mês de abril ou mês de maio. Tá? Mas já está bem acelerado, bem maior do que nos primeiros meses, né? É óbvio que não está dentro do que nós esperávamos, dentro do que foi combinado pela Prefeitura no início, mas nós não podemos negar que está saindo, né? E para nós o importante é que saia, né? Exatamente. Salientar que o início do processo do enquadramento de formação não atrapalha e nem atrasa a continuidade do processo do enquadramento por tempo de serviço. Nós precisamos, isso aqui vai estar publicado no Zap, no próprio Face, vai para o e-mail das escolas E6 também, para os e-mails da categoria que nós temos, e precisamos que cada um confira o seu enquadramento. Mais uma vez, repetindo a orientação. Se alguém, a data desse daqui está indo, em média, até junho de 2016, tem gente aqui. Então, se o seu é anterior a isso e não foi contemplado em nenhuma listagem até agora, por favor, mande seu contra-cheque aqui para o CEP, ou por e-mail, ou no Zap, dizendo qual é se tiver aquele papelzinho do enquadramento, né? Até agora nós não tivemos problema em relação a isso, mas pode ser que tenha alguém que não tenha sido enquadrado. Então, só quem pode saber disso é o próprio servidor, que sabe se deu entrada no enquadramento. Nós, aqui no CEP, não temos como verificar se a pessoa deu entrada ou não deu entrada, né? Então, por favor, confiram essa listagem, vai estar no blog também. Entrem em contato com o CEP para qualquer diferença. E, olha, é muito bacana quando a gente olha essas listagens e identifica o nome das pessoas que estavam na luta, né? Porque muita gente já foi, inclusive, beneficiada, nem fez tanto por isso, né? Mas a luta é para todo mundo, né? A gente luta para todos. Então, independente da pessoa ter participado ou não. Mas é muito prazeroso para nós quando a gente pega essa listagem, começa a ver os nomes e começa a identificar batalhadores como a Richela, que está aqui, o Ronaldo, outras pessoas que estão sendo enquadradas e que participaram tanto do movimento. A Leila, tem um monte de gente aqui, daqui a pouquinho vocês estarão de posse dessa listagem. A gente tinha explicado no vídeo anterior por que não tinha entrado, não está ainda no DO. A portaria foi do dia 20, pelo que nós vimos hoje à tarde, o Felipe fez a pesquisa, inclusive, o DO não tinha saído ainda. Então, o último DO que estava lá era do dia 20. Então, deve estar saindo hoje, amanhã, o DO.
Mas essa listagem, quem repassou para o CEP foi o secretário de administração. Então, não tem nenhuma diferença dela para a publicação no DO. É fidedigna ao que estará no DO, ok? E uma outra situação que a gente vai conversar hoje também, e hoje, gente, a gente, de repente, não vai nem usar o tempo todo por conta dessa instabilidade aqui, por conta da chuva, por conta da internet, tá? Inclusive, se durante o período do programa cair novamente, a gente pede que nos desculpem, tá? Mas a gente está dependente, né, dessas condições climáticas também. Ô, Luciano, uma outra questão importante que a gente vai estar conversando hoje é sobre o INPAS, né? Está havendo uma reforma da Previdência do servidor em Petrópolis? É isso? Por que pareça, a gente vem discutindo isso, né? Desde quando o assunto veio a público com aquele primeiro projeto da segregação de massa, mas hoje, visitando algumas escolas para fazer a entrega da nossa revista, eu percebi que alguns servidores ainda estão confundindo esse projeto de lei, né, que acabou de passar na Câmara de Petrópolis, que diz apenas sobre a mudança da forma de gerir o aporte financeiro, os recursos do INPAS, para a reforma da Previdência, que está lá em âmbito federal, que é uma outra história, e que vai prejudicar, se passar do jeito que está, do texto da forma que está, vai realmente prejudicar a todos os trabalhadores, e principalmente a classe de trabalhadores no setor da educação. Mas isso não é o que está sendo discutido no município. O que o projeto de lei aprovou foi a questão da segregação de massa, uma mudança na forma de gerir o aporte financeiro. Ponto. Não muda a alíquota, inclusive o projeto de lei que estava na Câmara, que não tinha passado ainda pelo debate do CEP nem com a categoria. O CEP foi até a Câmara de Vereadores e nós conseguimos fazer com que esse projeto vá para a audiência pública, lembrando mais uma vez, dia 27, certo? 19 horas na Câmara de Vereadores. E lá, então, a determinação da alíquota, que também não muda. A contribuição para o servidor público petropolitano não muda. Então, gente, essa questão de mudança de alíquota não é isso que o projeto de lei fala, mas temos todos que ficar atentos ao que está acontecendo em âmbito federal. Essa, sim, vem para pegar, hein? A gente tem que estar muito atento, gente, porque hoje existe... o pessoal tem usado o Facebook, a internet, o Zap, para difundir informação, muitas vezes para desinformar, né? Pasmem, né? A gente pensa, não, poxa, é uma coisa boa, ferramentas boas, mas tem gente que está usando esses meios para confundir a categoria, para querer dizer para as pessoas que uma coisa está acontecendo e que não é. Então, não existe nenhuma reforma da Previdência municipal, tá? Até porque a Previdência, ela é nacional, ela tem um modelo nacional e tem que ser seguido pelos estados e pelos municípios. Então, pode votar qualquer coisa que quisesse agora. Se mudar a Previdência a nível federal, muda tudo a nível de estado e a nível de município. E uma coisa que a gente precisa ressaltar muito é a seriedade com que essa direção, com que esses meninos aqui trabalham. Ninguém vem aqui a público dar opinião. Os representantes da direção, Fernando, Luciano, Daniel, eles não vêm aqui dar opinião de uma coisa que não foi estudada. Eles vêm aqui para falar do parecer do departamento jurídico, eles vêm aqui para dizer que após a leitura do projeto, tirou-se esse parecer. Ninguém vem aqui falar abobrinha. Então, é muito importante que as pessoas estejam ligadas. Quem faz a comunicação do sindicato é o sindicato. Então, não tem nenhum vereador que fala pelo sindicato, não tem nenhum vereador que fala pela categoria, porque nenhum vereador é da categoria. Funcionário de escola nossa, concursado, nós não temos representantes na Câmara, tá? Então, nós não podemos deixar que ninguém queira surfar em cima do funcionalismo. Então, uma coisa que a gente tem que prezar muito é pela boa informação, pela informação útil, pela informação verdadeira. Tem dúvida? O CEP tem.
e-mail, blog, Facebook, vai ter página daqui a pouco, né, Daniel? Tem vários, tem WhatsApp, acho que tem uns 4 ou 5 grupos de WhatsApp. E esses meninos, e a Júlia, a Dominique, o Gabriel, a Rose Burger, a Elaine, estão sempre atentos ao que está rolando lá nas redes para responder. Então, se quer informação, não precisa pedir para estranho. Pede para o pessoal do sindicato, o pessoal do sindicato está gabaritado para estar falando sobre isso. Então, essa audiência pública... E é bom esclarecer, né, que nós tivemos a reunião com a equipe técnica do INPAS para esclarecer se o servidor teria algum prejuízo nessa mudança. Né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, o sindicato aprovou a mudança. Não, o sindicato não aprova nenhuma mudança. Né? Quem aprova é a Câmara dos Vereadores. Eles que decidem se é o melhor ou não. A gente vai averiguar se vai ter prejuízo do servidor ou não. Se houvesse prejuízo, aí sim estaria colocando que o servidor iria pagar uma alíquota maior, teria prejuízo na mudança. A gente não viu nenhum prejuízo do servidor. E quando ele fala, Daniel, que não muda a alíquota, inclusive o defeito que tem nesse projeto que está lá para ser votado é porque não consta. Ele é um copie e cole da lei de 2005, precisa fazer uma atualização da lei, e faltou nessa atualização escrever o percentual. Então, não, é mentira se alguém falar que mudou de 11 para 14, tá? Porque não é. E o que está faltando lá é justamente colocar o percentual. Exatamente. Na verdade, o sindicato ele capta as informações que estão acontecendo, né? A gente pega a informação, dá um trato a essa informação, esmiuça, leva para o departamento jurídico e também para o estatístico, verifica aquilo ali, se é idôneo, se não é, se tem alguma falha, se não tem. Então, nesse projeto, aconteceu 2 coisas diferentes. Primeiro, o executivo foi e nos demonstrou a parte que se refere à segregação de massas. Então, isso foi analisado, foi debatido, teve a reunião que o Fernando falou, que também estava uma pessoa de fora, né, contratado para fazer a avaliação. Então, assim, a reunião foi bem produtiva. E teve uma outra parte do processo, que ali sim dizia em relação à lei antiga de 2005, como a Rose falou, que tinha uma parte que é justamente da alíquota. Como eles não colocaram a alíquota, isso ficou omisso, nós intervimos e pedimos que não fosse votado na sessão da semana passada. Foi na sexta-feira. Então, essa parte do processo não foi votada, porque nós intervimos. Mas nós aconselhamos aquilo que está certo, aconselhamos na decisão, mas aquilo que está certo, está errado, tem que ser avaliado justamente pela Câmara. São eles que votam. Cabe a eles votarem sim ou não. Então, a responsabilidade de votar a favor ou votar contra é da Câmara e de todos os seus vereadores. Tem muito vereador na Câmara que fala que o sindicato aprovou ou desaprovou, que queria que o sindicato fizesse. Quem faz ou acontece, seja a favor ou contra o servidor, é a Câmara. E nós já vimos aí, né, com histórias anteriores, que a Câmara tem se colocado bem desfavorável ao servidor público de Petrópolis. Excluindo-se uma pequena minoria, mas mesmo nessa pequena minoria, decisões isoladas também são contra o servidor público. Então, o sindicato hoje, o CEP, faz tudo o que pode fazer no intuito de defender a categoria. Então, cabe a nós essa defesa, mas cabe à Câmara votar a favor ou contra o servidor. E fora isso, né, gente? Cabe ao vereador se informar. Não dá para um vereador chegar na defesa lá da sua fala e dizer que não conhece o projeto, que não leu. Pelo que eu li, olha, a gente paga um dinheirão para vereador. Nesse dinheirão, tem lá não sei lá quantos assessores dentro de cada gabinete. Deve ter algum advogado, né, gente? A Câmara tem um departamento jurídico. Será que nenhum vereador teve a boa vontade, a prudência de procurar esse departamento jurídico, de consultar, de levar para análise? A gente é que tem que chegar lá e mostrar o que é. Isso tem que mudar. Os projetos têm que chegar lá. Esse projeto estava lá desde o dia 28 de janeiro. Então, o vereador tem que estudar, né? E prova que ninguém leu, né? Cada um quis tirar o seu da reta. Vou votar de acordo com o sindicato a favor, vou votar de acordo com o sindicato contra. Querendo jogar para o sindicato. Para cima do sindicato. Isso ficou muito evidente na sessão da sexta-feira da semana passada. Porque o sindicato... Desculpa, Daniel. Desculpa te contar. Porque nessa sessão, né, como o Fernando falou, o sindicato falou isso, o sindicato falou aquilo, mas o vereador nenhum falou alguma coisa de concreto em relação ao que o projeto falava. Deram uma pincelada superficial,
mas a decisão final foi toda baseada no que o sindicato tinha ou não feito. Ou seja, mostra... cadê a equipe de informação da Câmara? Falta de conhecimento. Exatamente, no que a gente deles, falou no programa anterior. Né? O sindicato fez o seu dever de casa. Todo mundo leu, todo mundo estudou, o corpo jurídico analisou, e aí então nós chegamos à conclusão, olha, não tem nenhum prejuízo para o servidor. Se esse planejamento, que essa segregação de massa, do jeito que está no papel, vai dar certo ou não, vai depender da seriedade a qual a prefeitura vai lidar com isso. Sim. É um outro assunto. Né? Agora, o que está ali no projeto de lei não traz nenhum... Não muda em nada. Nada. Não muda a vida da questão da previdência do servidor. Mas a seriedade do Executivo também lidar com esse projeto também vai da fiscalização que a Câmara vai ter que fazer em relação ao Executivo, que já não tem feito muito bem, né, nos seus termos complexos. Ou seja, o Executivo vai botar esse processo em vigor ou não, depende da votação na Câmara, e a Câmara sim tem que fiscalizar se vai ser executado de forma completa ou não. E há um tempo atrás nós demos aqui uma dica de qual é o papel do deputado federal. E eu acho que a gente vai ter que acabar fazendo uma dica também de qual é o papel do vereador. Porque papel do vereador não é querer tomar a posição do sindicato, tá? Vereador tem uma série de coisas lá que ele deve fazer. Fiscalizar. Se tivesse fiscalizando, as escolas não estavam do jeito que estão. Se tivessem fiscalizado o liceu durante o ano de 2018, não teria acontecido isso tudo que aconteceu lá agora. Então, só lembrar, vereador está na Câmara por um processo de votação, de representatividade. Está lá representando quem votou neles. Mesma coisa no sindicato. O CEP é um sindicato plural, formado por um colegiado. Então, o CEP não tem presidente, o CEP não tem chefe, o CEP tem um colegiado. E esse colegiado se manifesta da maneira que acha melhor. Esse colegiado representa todos os filiados e, em vários assuntos, representa toda a categoria, inclusive os não filiados. Então, não é vereador que tem que querer dizer o que o CEP deve fazer e como o CEP deve fazer. Vamos deixar isso bem claro, né? Cada um dentro do seu papel, tentando fazer o seu melhor. Agora, uma outra questão, gente, que a gente tem que estar usando isso até como lição. O que está acontecendo aqui no IMPAS não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência está aí, foi entregue lá na Câmara. Então, assim como essa lei tramitou aqui na Câmara, vai tramitar essa segunda lei, a reforma da Previdência está lá em Brasília. E nós não podemos deixar que ela passe do jeito que está, porque nós, trabalhadores, é que seremos os piores, os mais prejudicados. Tudo de ruim na reforma é para o nosso lado. É para o lado do professor. E aí, quando a gente fala assim, tem que tirar o professor da reforma. Não é só tirar o professor da reforma, não. Tem que tirar o trabalhador da reforma. Porque não dá para uma cozinheira se aposentar trabalhando 40 anos. Não dá para um inspetor de disciplina se aposentar com 40 anos de serviço e, sei lá, 70 anos de idade, sei lá quanto. A conta não fecha, gente. As pessoas vão morrer trabalhando. Então, o CEP, inclusive, vai estar organizando um seminário para debater e esclarecer essa questão. Porque, como eu falei lá no início, o Facebook e o WhatsApp viraram terra de ninguém. Um monte de gente faz notícia falsa, sai espalhando, sem compromisso e sem responsabilidade com os trabalhadores. Então, o CEP vai estar montando uma palestra, um seminário de esclarecimento sobre a reforma da Previdência. Porque a gente pode ser contra ou a favor de qualquer coisa. Mas a gente tem que ser contra ou a favor porque tem conhecimento, porque conhece o projeto e aí sim diz que é a favor ou que é contra, né? Exatamente. Depois de uma análise minuciosa, fazendo aquilo que a gente tem que fazer justamente para proteger a categoria a qual nós representamos e representamos com muita seriedade. Com certeza. Ô, Rosa, eu queria fazer só um adendo, que sai até um pouco desse assunto, mas antes que eu esqueça aqui de uma situação que já veio à tona hoje, mais um servidor que comunicou, e a gente tem que estar atento a isso, nós vamos estar atentos a isso.
A grande questão é a seguinte, a gente vem se preocupando muito com a questão da conjectura política, né, a nível nacional. A gente sabe que não vai ficar fácil para o trabalhador. A gente também vem se preocupando com a conjectura política estadual, faz parte da nossa realidade. E agora, até de forma prematura, a gente está tendo que se preocupar com a conjectura política municipal. Porque o enquadramento está saindo. Nós fomos às ruas por esse enquadramento, pega a nossa realidade ao redor, pega os municípios ao redor e diz para mim, Fernando, qual é o município que tem PCCS? Quase nenhum, né? Quase nenhum. Qual é o município, inclusive incluindo a região metropolitana, que é a cidade do Rio de Janeiro, que o PCCS está em andamento. O PCCS do Estado já está bloqueado. Ele está congelado e já faz algum tempo. Então, o nosso PCCS está em andamento, isso é conquista nossa, no dia a dia, da greve, assim como outras pautas estão em andamento, estão judicializadas, e a gente está começando a viver esse período, que é o período político, dos discursos vazios, superficiais e eleitoreiros. E aí... Querer se apropriar da luta dos outros, né? E em meio a isso tudo, ainda tem essa questão ainda de começar a disseminar notícias. O que eu já ouvi já de 3 ou 4 servidores. Olha, estou ouvindo falar por aí que vão parar com o enquadramento. Para isso virar uma bola de neve de uma hora para outra e atrapalhar o que está sendo feito da forma como foi acordada, não. Mas a gente sabe muito bem também que a gente não pode chegar lá de uma hora para outra e falar assim, já que não vai fechar até março, eu também não quero receber. Levanta a mão aí quem não quer ser enquadrado. Levanta. Aí seria brincadeira, né? Brincadeira, né? Então a gente começa a ouvir essas coisas, esses murmurinhos, esses boatos, que daqui a pouquinho acabam tomando conta da categoria de uma forma que vira uma avalanche. Então a categoria não é fato. Isso não está acontecendo. O que a gente está vendo lá, o que a gente vai buscar sempre, quando nós já conseguimos, né, detectar que a velocidade de enquadramento não estaria de acordo com o que a gente tinha acordado lá atrás, nós voltamos à Secretaria de Administração, o secretário de Administração, com um pedido nosso, aumentou o grupo para que então a gente pudesse ter minimamente algo que contemplasse a categoria. Então, vamos tomar cuidado, categoria, com o que vocês ouvem, com o que vocês, principalmente, reproduzem. Sim. E as pessoas pegam algo assim que não tem fundamento nenhum, que a gente teve hoje, né? Mais um exemplo disso, do que as pessoas ouvem, do que elas acham e elas colocam nas mídias sociais, outras reproduzem. Vamos tomar cuidado. E hoje, na porta da Secretaria de Educação, aconteceu até uma coisa muito interessante. Uma servidora lá da Secretaria fez uma série de perguntas para o grupo aqui, e depois que foram respondidas as perguntas, ela falou, eu gosto de saber, de perguntar na fonte. Eu gosto de ter informação com vocês. Isso é importante. Porque o CEP, gente, ele está aberto todos os dias. Além das horas, aqui não é banco daquele que fica 24, 36 horas, não, mas o CEP fica aberto o dia inteiro, e esses grupos de Zap, olha, eu vejo a Júlia, a Dominique, a Rose Burger, o Daniel, nesse grupo de Zap, o dia inteiro, madrugada inteira. Eu sou da madrugada. E eu só fico vendo lá o povo respondendo 2 horas da manhã, 3 horas. Então, assim, não é falta de acesso, não é falta de informação. É uma questão de pessoas também querendo que dê errado, querendo que o enquadramento não saia. A gente tem que fazer críticas ao governo em tudo que está errado. E, ó, tem um monte de coisa assim, ó, errada. Vamos lá criticar isso. Vai lá correr atrás disso. Agora, não querer atrapalhar a vida do servidor. Não querer jogar em cima de confete, em cima do enquadramento. Esse enquadramento aqui só está saindo porque as pessoas foram para as ruas para conquistar. Não foi ninguém que deu, não foi o prefeito que é bonzinho, não foi a direção do CEP que é maravilhosa. Não, foram todos nós, todo mundo que está aqui e mais todos os servidores que estavam na rua. Debaixo de sol e chuva. Então, gente, eu não admito que ninguém venha desclassificar o que o povo conquistou. Se a pessoa não foi enquadrada ainda e tem direito, será. Nós não tínhamos isso há 6 anos. Então, o que esse povo conquistou na rua não é pouca coisa, não. Então, vamos ficar atentos, vamos prestar atenção no que vai sendo falado, para que a gente não caia nessas
notícias desses fake news, nessas fofocadas. Tem a fonte. Procura no blog, procura no Face, procura no Zap, liga para o Felipe, manda e-mail. Tem muito canal de comunicação. O programa aqui toda semana tentando tirar todas as dúvidas dos servidores. Então, não fique só. Fique com o CEP. A gente fala até uma coisinha. Não fique só, fique sócio, né? Feliz é o CEP. Outra coisa que está bombando essa semana, esse mês, Daniel, é a distribuição da revista, né? Exatamente. Nós temos uma equipe itinerante que está visitando as escolas, eu faço parte da equipe, né? Todos nós aqui já entregamos em alguma escola e a previsão é que continuemos entregando principalmente pela manhã, devido que à tarde são muitos compromissos oficiais, reuniões e afins, resolução de problemas que vocês sabem quais são, inclusive esse daqui agora, questão de ínfância e também dos enquadramentos, mas, por fim, nós estamos visitando as escolas todos os dias, preferencialmente na parte da manhã. Então, quem não recebeu ainda, manda um recadinho no Zap. Ó, na escola ainda não foi, a gente está precisando receber. E para quem ainda não recebeu e quiser já estar de posse do conteúdo, está no blog CEP Petrópolis, cepetrópolis.blogspot.com. Não é CEP Petrópolis, não, tá? cepetrópolis.blogspot.com. É o blog do CEP. Tudo que a gente coloca no Face, coloca no Zap, está indo lá para o blog. E como o Daniel colocou na semana passada, a gente está construindo uma página para ter mais um canal de comunicação. Isso é muito importante. Se tem uma secretaria que funciona aqui do sindicato, é a Secretaria de Comunicação, que o Gabriel é responsável pela pasta. Essa secretaria tem vários modelos aí de comunicação, tem sido muito eficiente. Então, vamos usar isso para o bem, né? Vamos ajudar e, principalmente também, gente, tá vendo que tem uma fofocada, que tem um assunto que está tomando outro rumo? Comunica alguém da direção do CEP para que a gente possa tirar a dúvida para o lado positivo. Aqui não tem nada pessoal, ninguém aqui sabe mais que o outro. Isso aqui é uma equipe de trabalho e a gente precisa trabalhar para o bem comum. Faz igual o companheiro Tarcísio, né? Se é positivo, replica. Se é negativo, nem dá ouvidos. É isso aí, uma pessoa muito positiva, né? E não é porque não tem problema, não, né? Que ele está até cheio de problemas, sim, né? Uma pessoa que está passando por um momento difícil. A gente quer mandar aqui até um abraço para o Tarcísio. Está passando por um problema de família lá, de saúde, muito sério, mas é uma pessoa positiva. Ele pega tudo que é do bem e joga para frente. O que tem dúvida e é do mal, é pejorativo, joga para o lado, apaga. No meu celular, gente, coisa ruim eu nem abro. Já dou uma olhadinha assim, é fofoca, é bobeira. Sai para lá porque eu não tenho espaço para isso. Então, gente, hoje nós vamos fazer o programa, como nós colocamos no início, mais curto, por conta do tempo. A internet aqui está instável, está chovendo bastante, e a gente até teme, né, que possa acontecer coisas na cidade. A gente espera que corra tudo bem, né, que todo mundo esteja abrigado e em segurança. Nos colocando aqui para mais esclarecimentos durante a semana, se for necessário. Gravamos outros vídeos, Luciano, inclusive o doutor Hugo, que é o advogado responsável pelo atendimento das pessoas aqui em Petrópolis, ficou também de gravar alguns áudios, alguns vídeos, esclarecendo algumas questões sobre a reforma, e o mais breve possível, logo após o Carnaval, nós vamos estar anunciando um seminário de informação sobre a reforma da Previdência. Exatamente. Até a próxima semana, em mais um programa Educação de Classe. Boa noite. Até a próxima semana.